amigos. Estamos iniciando o nosso segundo dia da nossa Semana Jurídica Saberes do Direito. Esse evento tem a coordenação do professor Luiz Flávio Gomes e também da professora Alice Bianchini. E contamos com o apoio da editora Saraiva, da Rede de Ensino LFG e da Escola Paulista de Direito. As nossas palestras são divididas em 3 blocos. O primeiro bloco está disponível para todas as pessoas que estiverem cadastradas no nosso portal, ao vivo. O segundo e o terceiro bloco são exclusivos para os assinantes do portal. Ao final do terceiro bloco, nós disponibilizaremos uma pergunta e você, assinante, que responder corretamente essa pergunta, vai estar concorrendo ao sorteio. Hoje nós vamos sortear 5 livros e mais um livro do professor. Nós vamos sortear também o livro de Direito Constitucional, volume 2, da coleção Saberes do Direito, de autoria do professor Juliano Taveira Bernardes e Olavo Augusto Viana Alves Ferreira. Hoje nós estamos recebendo nos nossos estúdios o professor Carlos Augusto Marcondes de Oliveira Monteiro. O professor Carlos é coordenador e professor dos cursos de Direito de Trabalho e Processual do Trabalho da Escola Paulista de Direito. É doutorando e mestre em Direito do Trabalho pela PUC e é também advogado. O professor Carlos é autor do livro Direito Material e Processual do Trabalho para a primeira fase da OAB, publicado pela editora LTR. O professor hoje vai abordar o tema Limites dos Poderes do Empregador. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia a todos. Quero, antes de mais nada, agradecer ao professor Luiz Flávio Gomes, professora Alice Bianchini e a doutora Luciana, que gentilmente me apresentou aqui para essa palestra, nessa Semana Jurídica. O tema que me foi proposto, Limites do Poder do Empregador, é um tema de suma importância, não só para quem está prestando concurso público, mas também para o advogado, para o operador do direito em geral. É um tema complexo que requer repensar alguns conceitos básicos de direito do trabalho. Quando se fala em poderes do empregador, em exercício de poder do empregador, dessa relação empregado-empregador, nós precisamos voltar à velha questão clássica do direito do trabalho, que é a relação empregado-empregador. Empregado é aquela pessoa que trabalha com a presença daqueles 5 pressupostos, 5 elementos fáticos jurídicos. Quais são eles? Pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. Estando presentes esses 5 elementos considerados elementos fático-jurídicos, nós temos a figura do empregado. Faltando um desses elementos, empregado não é outra espécie de trabalhador, vai depender do caso concreto, da casuística. Mas é importante destacar, dentre esses elementos, o elemento subordinação. Empregado é aquele que está subordinado. A subordinação é o elemento fático jurídico que distingue a pessoa do empregado dos demais trabalhadores. Muito bem. Que espécie de subordinação é essa? Que subordinação é que distingue o empregado dos demais trabalhadores? É o que a doutrina chama de subordinação jurídica. A subordinação jurídica é aquela inerente à relação de emprego. Várias são as espécies de subordinação. Subordinação técnica, social, a subordinação econômica. Mas aquela inerente à relação de emprego chama-se subordinação jurídica. A subordinação jurídica é verificada no artigo 3º da CLT. E junto com os demais elementos fáticos jurídicos, eu tenho a figura do empregado. Então, no caso concreto, é preciso verificar a presença de cada um deles. Faltou um, empregado não é. Muito bem. Quando se fala de subordinação jurídica, da relação empregatícia, do outro lado do polo, nós verificamos a presença do empregador. Empregador, estando os 5 elementos presentes, do outro lado eu tenho a figura do empregador. O empregador é aquele que admite, paga, dirige a prestação de serviços.
E mais ainda, é aquele que assume o risco do negócio. Assume o risco do negócio. Artigo 2º da CLT. Assumir o risco do negócio é o requisito chamado pela doutrina de alteridade. Questão que chove em concurso público, o que se trata, alteridade, onde está a alteridade no direito do trabalho? A resposta é simples, está lá no artigo 2º que trata do empregador. O empregador é aquele que assume o risco do negócio, é aquele que dirige a prestação de serviços, é aquele que admite, é aquele que assalaria, que paga o salário do empregado. Então, se eu tenho a figura do empregador, do outro lado eu tenho um trabalhador subordinado. E se ele é subordinado, ele é empregado. Muito bem. Importante, antes de entrar na questão dos limites dos poderes, dos poderes do empregador, importante a gente lembrar o porquê que esses elementos fáticos jurídicos são chamados de elementos fáticos jurídicos da relação de emprego. Quais deles? Esses 5. Pessoa física, pessoalidade, onerosidade, subordinação e não eventualidade. Por que esses 5 elementos são considerados elementos fáticos jurídicos? São considerados elementos fáticos jurídicos porque existe no mundo dos fatos e, em razão da sua relevância social, o direito absorve. Quando se fala em exame de poderes, em análise dos limites dos poderes do empregador, é preciso, antes de mais nada, verificar se naquela relação há esses 5 elementos. Porque os poderes do empregador é exercido tão somente na relação de emprego. Na relação de emprego. E a situação que presente no dia a dia dos advogados, de questões de concurso público, é exatamente essa, diferenciar quando a relação é de emprego, quando a relação não é de emprego. Muito bem, diante de uma relação empregatícia, empregado-empregador, se fala no exercício do poder do empregador. O empregador, por ser aquele que dirige a prestação de serviços, que corre o risco da atividade econômica, ele detém alguns poderes. Quais são esses poderes do empregador? São eles o poder organizacional, o poder de disciplina e o poder de controle. A doutrina divide em diversas outras divisões os poderes do empregador. Mas, de uma forma macro, essas são as 3 divisões dos poderes do empregador. Poder de disciplina, poder de controle e o poder de organizacional, de organizar a relação de emprego, organizar aquela atividade. Esses poderes têm que ser exercidos dentro de um limite. E a questão é, quais são esses limites? Quais os limites que o empregador deve exercer o seu poder de disciplina? De punir o empregado. Sendo empregador, ele detém o poder de punir. Mas até onde? Em que limites ele pode exercer esse poder? E mais, se extrapolar o exercício desse poder, qual a consequência? Tudo isso passa pelo estudo do que a doutrina chama de princípio da razoabilidade. É a razoabilidade que vai dizer até onde o empregador pode ou não exercer o seu poder. Muito bem. A CLT é uma legislação antiga, arcaica, de 1943, que não traz todas as respostas a essas questões. Quando a gente fala no poder disciplinar, a CLT contempla lá as hipóteses em que o empregador pode punir o empregado. Então, o empregado que comete uma falta, o empregador poderá punir de acordo com a gravidade dessa falta. 3 são as formas de punir um empregado. São elas: advertência, suspensão e justa causa. Advertência, suspensão e justa causa. Quando vai ser advertência, quando será suspensão e quando será justa causa? Importante dizer, frisar que há uma ideia errada no mundo do trabalho, no mundo do direito do trabalho, que é para punir o empregado com justa causa, é necessário adverti-lo antes, é necessário suspendê-lo antes e só então impor a justa causa.
Esse é um mito no direito, no mundo do trabalho, que não existe, que não é verdade. Porque o que vai dizer qual é a punição do empregado é a gravidade do ato praticado. O mesmo ato pode ser punido das 3 formas. O que vai depender, o que vai dizer qual é a punição, é a gravidade desse ato. O exemplo típico de todos os livros da doutrina é o furto. O empregado que furta um clipe no escritório. Furto é grave. Mas será que esse ato, essa atitude do empregado, o furto de um clipe, o furto de uma borracha, é grave o suficiente para despedir por justa causa, aplicar a punição máxima? Parte da doutrina, da jurisprudência vai dizer que não, que a punição é muito grave, então que é preciso punir de forma mais branda. Daí tem a advertência ou a suspensão. O empregador se vale de uma dessas 2 formas. Se o empregador agir de forma severa e punir além da razoabilidade, tem o Poder Judiciário para afastar esta punição. Quando se fala em poder disciplinar, em poder de punição, é importante também frisar que só existem essas 3 hipóteses de punir o empregado: advertência, suspensão ou justa causa. Não existe uma 4ª hipótese. Qualquer outra forma de punir o empregado que não aquela prevista em lei acarreta para o empregado um direito, uma indenização, inclusive talvez por danos morais. Então é preciso verificar tudo isso dentro da razoabilidade. Numa empresa, quando se fala no dever de punir, é importante que a empresa tome a medida pensando não em castigar o empregado. Porque ao pensar em castigar o empregado, ele excede o exercício do seu poder, porque em momento algum é conferido a ele este direito. O direito é da punição e não é um direito de castigar a pessoa do empregado. E o que vai ditar, como falei, a gravidade do ato. Quando a gente fala de justa causa para mandar embora o empregado, nós vamos tratar um pouquinho mais da justa causa no segundo bloco. É preciso verificar não só a gravidade do ato, mas como também outros elementos ensejadores da falta grave. Agora, os poderes do empregador não se limitam a punir, ao poder disciplinar. Como eu disse no início, existem 2 outros poderes conferidos ao empregador: o poder de controle e de organizar a atividade econômica. Dentro do poder de controle, situam-se 2 questões que assolam aí o Poder Judiciário e que vem sendo muito discutida pela doutrina, que é o controle dos meios da prestação de serviço pela Câmara, através da fiscalização do ambiente de trabalho e também pelo controle do e-mail do empregado. Será que o empregador pode fiscalizar o e-mail do empregado para verificar, apurar eventual justa causa? Ou será que isso é violação do seu direito, do direito de correspondência, do sigilo de correspondência? Será que o empregador pode instalar câmeras no ambiente de trabalho para fiscalizar o modo como aquele trabalho é exercido? Ou será que isto é constrangimento? Respostas afirmativas, respostas concretas a essas perguntas não há. Por quê? Porque é preciso analisar casos concretos onde a questão tem que ser verificada dentro da razoabilidade. Tudo que extrapola a razoabilidade é considerada violação ao direito individual do cidadão. Tudo que está dentro da razoabilidade é considerado exercício do poder do empregador. Cito como exemplo a câmera, a fiscalização por câmeras de vídeos. É importante, todas as empresas, aliás, é uma prática hoje que as cidades adotam, todas as esquinas há câmeras fiscalizando a população, então é uma prática diligente, de uma empresa do empregador diligente. Agora, se essa prática constranger o empregado, passa a extrapolar
esse limite que nós denominamos de limite da razoabilidade. Muito bem, exemplo, o empregador que coloca uma câmera no banheiro, colocou no vestiário, extrapola nesse momento o seu direito, o seu poder de controle, o seu poder de fiscalização daquele ambiente. O empregador que instala uma câmera no ambiente voltado para a pessoa do empregado, extrapola o seu direito de exercer esse poder. A relação empregado-empregador, essa relação do exercício do poder, ela requer uma análise cuidadosa, porque quando falamos de extrapolar o exercício do poder, nós estamos falando em entrar na intimidade do empregado e aí violar direitos da personalidade. A grosso modo, esses são os poderes exercidos pelo empregador, e no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho sobre esses limites e cada um desses poderes e mais ainda as consequências daí decorrentes. Até lá!